Olá, boa noite, bom dia. Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus. Tem um tempo que eu não prego aqui. A última vez que eu postei foi uma pregação ao ar livre e uma visão que eu tive, um sonho sobre o arrebatamento. Minha filha também teve um sonho, também uma visão. Antes do sonho que eu tive, ela teve um sonho, uma visão sobre o arrebatamento. E eu já até gravei aqui no programa, aqui no computador. E para mim poder uma hora perguntar para ela se ela autoriza eu postar. Se ela autorizar, já está gravado. Eu só vou colocar o fundo musical e vou compartilhar com vocês também, para vocês poderem saber que várias pessoas no mundo Deus está avisando sobre o arrebatamento. Eu já comentei em outras mensagens aí que o Espírito Santo já conversou comigo, puxou conversa comigo. Eu amo quando ele faz isso, e me falou sobre como ele está preparando a noiva para o casamento, para a boda do Cordeiro, para a festa, boda do Cordeiro quer dizer festa nupcial, festa do casamento, que ele já está preparando a noiva, que é a igreja. Mas hoje nós queremos falar sobre um outro tema. E olha, veja bem, eu não estou querendo confrontar você, eu não quero falar que você não é crente, que você não é nada disso. Não, eu quero mexer com seus brios. Eu quero sacudir você. Eu quero irritar você, para você poder fazer uma autoavaliação para saber se você é convertido ou não. O tema hoje da palavra é: você é convertido? Nós vamos discorrer bastante sobre o livro de Mateus. Eu não vou ler um texto específico, eu vou falar os endereços, o capítulo e o versículo, e você abre sua Bíblia e você acompanha, que eu não vou lendo não. No decorrer da pregação, no decorrer da mensagem, eu vou falando eu vou estar falando o endereço, o versículo que eu estarei explicando sobre ele, ok? Vamos orar? Deus poderoso, Pai, pregador nenhum na internet ora antes de pregar. Eles já começam pregando, mas comigo o Senhor falou diferente, que eu tinha que orar, Pai amado, no começo, no final, orar para as pessoas aceitar o Senhor Jesus ou reconciliar contigo. Deus, eu só te obedeço. Eu espero que as pessoas entendam, Pai amado, que estão ouvindo a mensagem agora, estão ouvindo a minha voz, que elas entendam, Pai amado, que eu faço diferente, não é porque eu quero ser diferente, é porque o Senhor mandou, e a palavra final para mim é a sua, Deus. A palavra final para mim é a sua, e se você falou, eu estou fazendo. E eu te louvo por isso. Eu te louvo pelos esses ouvintes que estão a ouvir a tua palavra agora. Deus, desperta este povo no nome de Jesus Cristo. Pai, eu sei que essas mensagens estão indo para vários países. Deus, no nome de Jesus, tem países desconhecidos, tem Alemanha, Paraguai, Argentina, Canadá, Portugal. Inclusive, Pai amado, de Portugal, o pastor Maxwell já me ligou, nós já conversamos, ele lá conversou, falou que está sendo muito edificado com essas mensagens. Eu louvo o Senhor por isso, Pai querido, porque é o Senhor que está pregando. O Senhor está usando o som da minha voz para chegar ao alcance dessas pessoas. Te louvo por tudo, Pai amado, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos falar então, Mateus 4, do verso 12 ao 25. Mateus 4, do verso 12 ao 25. Jesus começa seu ministério. Aqui nós vamos falar sobre o estilo de liderança de Jesus. Jesus, ele ensinou, ele formou, ele preparou os discípulos dele pelo exemplo. Ele não era um chefe que manda, e ele não era aqueles pais que não sabe como educar seus filhos, que faz uma coisa errada e fala para o filho: você não pode fazer. Jesus não era assim. Jesus, ele é um líder que ele fazia tudo. Os discípulos olhavam como ele fazia, para eles poderem ir aprendendo, para depois, lá na frente, ele manda os discípulos fazerem.
Então, no livro de Mateus, no capítulo 4, no verso 12 a 25, nós vamos discorrer mais sobre esse assunto, esse texto, quer dizer, o verso-chave deste assunto é o verso 23 de Mateus 4, que fala assim: Jesus foi por toda a Galileia ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Então, tá aí o exemplo para nós, né? E nós vamos falar sobre isso. Ok. Então, Jesus caminhando, dentro do texto que nós falamos aqui, Mateus 4, 12 a 25, Jesus prega o arrependimento. Jesus cura, liberta os cativos do diabo, e os seus discípulos que estão caminhando com ele estão vendo ele fazer. No Mateus, no capítulo 5 ao capítulo 7, é o capítulo da bem-aventurança, não sei se você lembra, se você abrir você verá, Jesus está instruindo, Jesus ensina os princípios da vontade de Deus, e os discípulos estão ouvindo os ensinamentos. No Mateus capítulo 8, Jesus volta a curar, libertar. Jesus mostra autoridade sobre a natureza e mais libertação. Jesus perdoa pecados, Jesus cura, Jesus ensina mais princípios cristãos. Jesus ressuscita mortos e os discípulos assistindo a tudo de camarote. Estão lá só ouvindo, só vendo como é que é. De vez em quando uns dão uns palpites errados, mas tudo bem. É aluno, né? Discípulo quer dizer aluno. Eles estão aprendendo mesmo. Jesus, às vezes, até pediu um pouco a paciência. Se você for ler, você verá que Jesus, às vezes, pediu um pouquinho a paciência, mas vão caminhando junto. Estão comendo o que eles salvam, né? Ok. A multidão toca em Jesus e é curada. E os discípulos, vendo que seu mestre tem poder no corpo inteiro e nas suas vestes também. Jesus faz voltar a visão de cegos, Jesus liberta pessoas de demônios e elas que eram mudas voltam a falar. E os discípulos vendo tudo que ele fazia. No capítulo 9, no verso 35, Jesus viaja ensinando Jesus viaja pela Israel afora, pela Judéia, e ensinando, pregando o evangelho, curando de toda sorte de doença e enfermidades. Jesus começou seu ministério no capítulo 1, no verso 12 em diante. Ou melhor, desculpa, no capítulo 4, no verso 12 em diante. E no verso 10, do 1 ao 42, ele ensina, ele orienta os seus discípulos para como fazer, o que falar, o que não falar, né? Você chega na casa, se você ministra a paz sobre as pessoas, se elas não aceitar, a paz vai voltar para você. Se você chegar na cidade, a cidade não te receber na porta, você volta saindo na porta da cidade, você sacode a poeira dos seus pés, que aí aquela cidade já teve a chance dela. Então Jesus dando instruções, né? No capítulo 10, do verso 1 ao 42, ele envia os seus discípulos para fazer. Não sabemos quanto tempo passou entre o capítulo 4, 12 e o 10, 1 em diante. Mas Jesus via que seus discípulos já tinham assistido demais, já tinham visto o suficiente para fazer também as mesmas obras. Jesus os capacita com autoridade para fazer o que ele estava fazendo. Dá instruções no capítulo 10 de Mateus, no versos 5 a 8. É interessante, eu quero fazer uma conotação aqui, uma colocação aqui interessante. Aqui ele fala: de graça recebestes e de graça dai, no verso 8. Ele fala isso. Mas no verso 9, ele também fala: não levem consigo dinheiro, nem bolsa aqui fala de suprimentos, né, de alimento, comida, nem mais de uma roupa, só a roupa que está no corpo. Ele quis dizer, o que ele quis dizer com isso? O que ele quer dizer com isso? Nós vamos ver isso mais na frente. Tudo isso os povos darão a vocês. Por quê? Porque se você vai pregar
é as pessoas que estarão sendo beneficiadas com a tua palavra, com a sua libertação, com a sua oração pelos enfermos, curando os enfermos e tal. É essas pessoas que vão manter você, é essas pessoas que vão te dar comida, vão te dar alimento, vão te dar sustento, vão te dar cama para você dormir. Então é isso que Jesus está querendo dizer. Está entendendo? Queridos ouvintes, eu acho bom salientar aqui que na cultura judaica, na cultura de Israel, do povo de Israel, é normal eles receberem um desconhecido israelita. Um viajante, por exemplo, uma pessoa vem da tribo de Naftali e chega na cidade em Judá e fala: olha, eu sou da tribo, eu sou judeu da tribo, eu sou israelita da tribo de Naftali, papapá. Aí eles recebem aquela pessoa com o maior grado e dão alimento, dão tudo para aquela pessoa, entendeu? Então, na cultura de Israel, é normal eles receber as pessoas. Nós aqui brasileiros, principalmente no sul do Brasil, as pessoas não gostam muito de aceitar os outros, de abrir as portas. No Brasil inteiro, ninguém é muito chegado, é muito dado a abrir as portas para outras pessoas, não. E pessoas estranhas, não. Por isso que na nossa cultura, aqui no Brasil, na nossa cultura, nós usamos o princípio de as pessoas dizimarem e ofertarem, né? Dizimarem e ofertarem, e aí com pequena parte do dízimo e da oferta é que os líderes comem com ela, porque eles têm que sobreviver também, né? Acho importante salientar isso. Tudo os povos darão a vocês. Não estou aqui defendendo pregadores e cantores cobrarem valores altíssimos, de forma nenhuma. Eu também sou contra isso. Eu acho cúmulo absurdo isso, e eles serão cobrados de Deus por isso. Mas muitas pessoas gostam de citar o verso 8 e esquece do 9, que Jesus fecha dizendo que quem está trabalhando, essas pessoas, a multidão, as pessoas que estão sendo ministrada a palavra, a cura, a libertação, é que deve sustentá-las. Isto faz parte da instrução de Jesus. Isso faz parte da instrução que Jesus está dando aos discípulos antes de os enviar. Interessante aqui no verso 18 do capítulo 10 ainda. Isso, né, é interessante aqui no verso 18. Mas no 19 fala assim: não cuideis de como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será dado o que vão dizer. Naquela hora quer dizer que vai acontecer ainda, não aconteceu. É bom lembrar que isto não aconteceu enquanto Jesus estava com eles. O verso 19, o assunto dos versos 19 que eu acabei de ler, não aconteceu enquanto Jesus estava com eles. No verso 21, Jesus prega o que iria acontecer nos tempos que eles estivessem sem Jesus aqui na terra, quando Jesus tivesse já morrido, ressuscitado e voltado para o céu. Aí ele está falando que isso iria acontecer com eles nesse tempo. Correto? No verso 21, Jesus prediz o que iria acontecer nos tempos que eles estiverem, né, já falei isso aqui, sem Jesus aqui na terra. Perseverar até o fim. Aqui, Jesus refere ao fim de suas vidas. Muitos pregadores pregam que é o fim dos tempos, não, é o fim de suas vidas. Se vocês for analisar o contexto todinho aqui, você perceberá isso, que é o fim da vida deles. Porque muitos seriam mortos por causa do Evangelho. Está lá no capítulo 10, no verso 23. No capítulo 10, no verso 23, Jesus fala para os cristãos fugirem das perseguições, porque seriam perseguidos. Fugir das perseguições, por qual objetivo deles fugirem? O objetivo era para que o Evangelho se espalhasse para outras cidades. Agora, eu quero que você entenda o seguinte, que quando Jesus quis dizer para eles fugirem, para onde eles forem, eles iriam ir pregando o Evangelho e o Evangelho estaria espalhando. Jesus está referindo aqui a sua escatologia, ou seja, o que iria acontecer no futuro. Então na escatologia de Jesus, essa cidade de Israel que ele está falando aqui, aqui ele refere
o Israel espiritual, ou seja, o mundo inteiro, toda a irmandade que iriam conhecer o Senhor Jesus espalhado pelo mundo afora. Inclusive você, eu e outros na nossa era e nas eras futuras também, vindouras, né? Então, esse princípio da palavra no verso 27, eu aprendi muito novo. Eu estou falando os versos aqui, meu amado ouvinte. Eu estou falando só os versículos aqui do capítulo 10 de Mateus. E se eu quero crer que você está lendo aí, né? Você está pausando a mensagem e você abre lá o verso e você lê. O que eu estou falando já está no texto aí na Bíblia, já está na sua Bíblia aí, entendeu? Então veja bem, o assunto que fala no verso 27 de Mateus 10 aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu ainda era bem novo, né? Eu aprendi muito novo ainda, não retenha, né, uma voz. Naquela época eu não entendia, não conhecia muito a voz do Espírito Santo. Uma voz falava dentro da minha alma, do meu espírito, do meu coração, e eu sentia uma paz naquela conversa. Então eu sabia que era Deus que estava falando comigo, mas eu não sabia, eu sabia que era de Deus. Hoje eu tenho muita experiência sobre isso, mas naquela época eu não tinha ainda. E eu lembro quando Deus falou isso comigo, esse foi um dos princípios que eu vivo nele, né? Tudo que eu recebo de Deus eu ensino, eu passo para frente. Tudo que eu aprendo de novo, eu tô passando para frente, porque eu sei que quanto mais eu ensinar para você o que eu acabei de aprender, eu sei que Deus vai ensinar coisas novas para mim, porque é o que eu aprendi. Então veja bem, eu aprendi muito novo, não reter, né, a voz falou comigo, não retenha o que aprender. Quanto mais você falar a palavra rema de Deus que eu te der, mais e mais ele vai falar, ele vai te falar mais coisas. No verso 28, não temer aqui as pessoas perversas. No verso 28, se você está lendo aí, eu quero crer que você está lendo. Então já estou explicando já o verso 28, tá? Não tô lendo não, estou só explicando. Você lê na sua Bíblia e você vai saber. Não temer aqui as pessoas perversas que matam somente o corpo. Quer dizer isso, Jesus está falando, né? Então ele fala, nós não tememos aquelas pessoas perversas que matam somente o corpo, mas temei-vos a Deus, que aqui está referindo a Deus mesmo. Ele pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Mas só que aqui Deus está referindo àquelas pessoas, aos covardes. Deus está falando para aqueles covardes, né? Se você for ler lá no final de Apocalipse, você verá que os covardes não herdarão o reino dos céus. Só tem dois lugares para ir, ou céu ou inferno. Então, se o covarde não vai herdar o reino dos céus, com certeza ele vai então ir para o inferno. Então, quando Jesus fala aqui, temer a Deus, que pode matar o corpo e lançar a alma dessa pessoa no inferno, ele está falando para os covardes, entendeu? Então, meu amado, lógico que o covarde é uma pessoa que não é convertida, né? Você sabe disso. Ok, vamos continuar. Discípulos, eu incentivo muito você a fazer pergunta nos comentários, até fazer igual esse pastor mesmo lá de Portugal. Ele me adicionou no Facebook e conversou comigo, a gente conversou. Você pode fazer o que você quiser, mas no comentário, se você comentar coisa, eu já respondo para você, e a sua pergunta também talvez pode tirar dúvida de outras pessoas, né? Mas isso está aqui na própria palavra de Deus. Eu vou te explicar agora. Os discípulos, está lá em Mateus 13, quando Jesus explica as parábolas. Jesus fala as parábolas, depois explica as parábolas para eles, porque eles não entendiam. Então veja bem, discípulos são aqueles que não têm vergonha de perguntar se não tiver entendido a palavra ensinada. Então, meu amado, se você não entendeu a palavra ensinada, pergunte. Pode comentar lá nos comentários, né? Ou me manda um convite no meu Face, que vou ter você adicionado, e a gente conversa lá, tira suas dúvidas também lá, se você quiser, entendeu? Mas o discípulo, ele tem que fazer pergunta, ele tem que tirar dúvida, ele tem que perguntar todos os seus porquês,
Por que isso? Por que aquilo? Ele tem que fazer suas perguntas para Deus, para o seu mestre, para que você não tenha dúvida, porque o discípulo sem dúvida, entendendo tudo, ele vai ser um discípulo que vai pregar mais, vai ser mais desenvolto a pregar. Agora nós vamos para o livro de Lucas, Lucas capítulo 9. Eu quero que você abra no Lucas capítulo 9. Nós vamos voltar em Mateus ainda. Nós vamos voltar em Mateus 14. Se você quiser deixar marcado aí 14, tá bom? Mas agora vamos para o livro de Lucas, no capítulo 9. Fala o seguinte, no verso 1 e 2. Lucas capítulo 9, no verso 1 e 2, os discípulos foram enviados. Eles foram pregar o evangelho, curaram as pessoas, libertaram os cativos, né, expulsaram demônio e tal. Certo? No verso 10 de Lucas, eles voltam relatando o que aconteceu. Eu acho legal. No verso 9, ele enviou 12, os 12 discípulos, certo? No verso 10, eles voltam relatando, contando tudo o que aconteceu. Estava muito cansado, Jesus, você verá na sua Bíblia aí, que eles estavam cansados porque Jesus convida eles para poder ir para um lugar à parte, lá para Betsaída, para o monte, para eles poderem descansarem. Lógico que eles não puderam ir porque era tanta gente, a multidão era tão grande, carente, necessitada, que Jesus não deu para poder tinha essas férias com os discípulos, descansar com eles, e foram abraçar a multidão para poder alimentá-los e tal. Aí vai entrar a multiplicação dos pães e tal, etc. Né, você que está lendo aí. Mas veja bem, no capítulo 10, no verso 1, nós falamos sobre o verso 9, 1 e 2 e o verso 10 do 9, né? Agora no capítulo 10, no verso 1, Jesus envia de novo. Da primeira vez ele enviou 12, desculpa. Da primeira vez ele enviou 12, e agora no capítulo 10, do verso 1 em diante, ele envia 70. Né, 70 discípulos, novos discípulos que ele manda. Na NVI fala que ele enviou 72. Bom, não sei se é 70 ou 72, mas se for 72, melhor ainda. É uma dupla a mais, né? A Bíblia fala lá em Deuteronômio que um faz fugir 1.000 e 2 faz fugir 10.000. Então, se foi 72, glória a Deus que foi mais 2 que fugiu, colocou para correr mais 10.000 demônios naquela época. Eu gosto disso. Sabe o que eu gosto, meu amado? Que quando ele enviou esses 70 ou 72, como nós acabamos de falar, eles voltaram alegres. A Bíblia fala que eles voltam alegres, porque contando como foi o trabalho deles. Eles voltam empolgados, né? Nossa, e no teu nome aconteceu isso, aquilo, nós fizemos isso, aquilo. Então, irmãos, olha, é gostoso. É gostoso quando você sabe fazer a obra de Deus assim, e você vê que você é usado por Deus. Deus está incendiando você e você está falando. Isso é gostoso. E foi isso que a gente fica alegre, e eles voltaram alegre nesse dia. Agora vamos lá, volta a sua Bíblia um pouco, aí, 2 livros aí atrás aí, no capítulo 14 de Mateus. Eu quero fazer mais um comentário aqui, antes de nós começarmos a entrar na conclusão. Mateus capítulo 14, no verso 28 e 29, e em diante, né? Mas vou falar só desses 2 versos. É interessante, meu irmão, que Pedro andando sobre as águas. Veja bem, né? Se você ler a história aí, você verá que Jesus estava vindo de madrugada, andando por cima das ondas, e eles gritando de medo, com medo, e Jesus falou assim: não preocupa não, sou eu, tenha bom ânimo, fica tranquilo aí. Aí Pedro vai e responde, grita lá do barco, né, no escuro: Senhor, se és tu, manda eu ter convosco. Aí Jesus falou assim: vem, demorou, vem encontrar comigo. Pedro põe o pé para fora do barco e ele caminha em cima das águas e vai ao encontro de Jesus. Você sabe a história que ele, quando estava quase chegando, ele começa a afundar, e Jesus pega ele pela mão, levanta, e os dois voltam caminhando em cima das águas, e vem para o barco. Pedro foi o único que ousou. Os outros ficaram recriminando Pedro, talvez até xingando como você xingaria, provavelmente, mas foi o único que andou em cima das águas. Então, para nós finalizarmos, então, nós conjecturamos aqui, pensamos aqui, que
nós vamos analisar aqui o contexto agora em Lucas capítulo 22, do verso 32. Para finalizar essa mensagem, Lucas 22, 32 diz assim: quando te converter, Jesus falando para Pedro aqui. Na verdade, essa conversa que você está lendo na sua Bíblia, você verá que eles estavam na última ceia e Jesus, e Pedro estava falando que ele não ia negaria Jesus, que ele está pronto para morrer, para que nós tudinho, e Jesus dá essa dura nele. Então Jesus vira para ele e fala assim: ó, quando te converter, fortaleça os seus irmãos. Irmãos, eu acho isso aqui assustador. Por isso que o tema da mensagem é: você é convertido? Olha, veja bem, meu irmão, esses 12, esses 70 ou 72, e vai por aí afora, que Jesus fez mais pessoas saíram pregando o evangelho naquela época. Agora veja bem, eles curavam enfermos, eles pregavam o evangelho, eles libertavam os doentes, eles curavam os doentes, eles libertavam os endemoniados, e até a colocação na Bíblia que eles até ressuscitaram mortos. Aí eu te falo assim: olha meu irmão, Jesus acabou de falar que eles faziam tudo isso. Eles faziam tudo isso e não eram convertidos. Aí eu vou mais. Nós acabamos de ler aqui: Pedro andou sobre em cima das águas do mar da Galileia. Pedro andou por cima das águas. Veja bem, meu irmão, Pedro caminhou e não era convertido. Aí eu te pergunto: você tem pregado? Você tem evangelizado? Você tem curado os enfermos? Você tem libertado os cativos, os endemoniados? Ou eu, né? Essa pergunta para você, para mim. E nós já andamos em cima do mar, por cima das águas? Veja bem, eles fizeram tudo isso e Jesus declara, olha, é colocação de Jesus. Quem pode discutir com Jesus a pregação dele, a palavra dele? Ele sabe o que está falando. Se fosse eu estivesse falando aqui nessa época, que há 2000 anos atrás, falasse para Pedro que ele não era convertido, o Pedro podia ter expulsado demônio de mim. Mas quem falou foi Jesus, ninguém podia retrucá-lo, porque ele sabe, a Bíblia fala que ele conhecia o coração de todos, que nenhum era confiável. E Jesus vira agora para Pedro e fala: quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Então, meu amigo, os discípulos, Jesus quis dizer que os discípulos fizeram tudo isso, fizeram toda a obra e não eram convertidos ainda. Palavra de Jesus, está entendendo? Quem entende o que está falando. Jesus fala que os discípulos não eram convertidos ainda. Eu acho isso complicado, eu acho isso sério demais. Aí eu faço a pergunta agora: quando aconteceu a conversão dos discípulos então? Já que já tinha pregado o evangelho, libertado os cativos, expulsado demônio, curado enfermos, libertado os doentes. E Pedro andou sobre o mar, foi o primeiro que surfou, sem prancha, sem nada, em cima das águas, e eles não eram convertidos. Quando aconteceu a conversão então? Ao meu ver, aconteceu no cumprimento de Atos 1:8. Você pode ler aí: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, né? Você pode ler aí Atos 1:8. Todos reunidos no templo, na época cerca de 120 pessoas. Atos 1:13, nós vemos o discurso de Pedro para esses 120. Ele estava lá preso, lá dentro do templo, e Pedro dá um discurso para os 120 que estavam lá, fortalecendo os irmãos. E Deus conclui
Deus conclui esse discurso de Pedro com o envio do batismo com o Espírito Santo. Está em Atos 2, do verso 1 a 4. Então veja bem, Pedro começa lá ensinando, fortalecendo, animando os irmãos, fortalecer, animar, né, os irmãos a permanecerem, os 120, e Deus, ele já estava se convertendo, ele estava se fortalecendo, ele estava cumprindo a palavra de Jesus que nós falamos antes aqui. E aí Deus vai e fala assim: olha, Pedro, agora você está convertendo, Pedro, você agora está convertendo, eu vou te mandar uma ajuda. E aí vem o Espírito Santo, e o texto, Atos 2, 1 a 4, fala que entrou como língua de fogo repartido sobre todos eles ali, e todos foram batizados com o Espírito Santo, todos falavam em novas línguas e tal, que nós tudo. Maravilha, glória a Deus. Somos convertidos quando não somos tímidos. Somos convertidos quando não somos covardes. Somos convertidos quando não somos um crente 007, aquele crente agente secreto que ninguém sabe que ele é crente. Ele está na escola, na faculdade, está no serviço, está com os amigos, mas ninguém sabe que ele é crente. Não anda com Bíblia. É lógico que estou falando aqui para que nos países que a pessoa tem liberdade de andar com Bíblia, ele não anda, né? Não estou falando nos países que o crente não tem condições de usar a Bíblia, porque senão ele é martirizado, né? Somos convertidos quando não importamos mais se vão nos ridicularizar. Somos convertidos quando não importamos se vão nos matar. Somos convertidos quando fazemos a obra de Deus, independente do que acontecer. Somos convertidos quando instruímos alguém. Somos convertidos quando consolamos alguém. Somos convertidos quando pregamos. Somos convertidos quando fortalecemos uns aos outros. Somos convertidos quando somos batizados com o Espírito Santo. Somos convertidos quando usamos, falamos, quando temos o dom de línguas. Somos convertidos quando falamos em línguas, ou se você preferir, quando oramos em língua. O orar em línguas, o dom de línguas, ele é como um posto de combustível. Ele é o único dom que é para você se fortalecer a si próprio. Por isso que Paulo fala lá em Coríntios 14, 1 Coríntios 14, ele fala que se você não interpreta, se você não tem profecia, mas você fala em línguas, fala consigo mesmo, fala só para você. Porque você falar em línguas e não tem interpretação, se tiver interpretação, a igreja vai ser edificada, a pessoa que estiver perto de você vai ser edificada. Mas se não tem interpretação, você fala baixinho com você só, porque você está edificando só você. Você está se reabastecendo, você está usando o posto de combustível que é o dom de língua. Os outros dons tudo, meu amado, os outros ministérios todos na Bíblia é para você exercer, para ajudar as pessoas. O único que é para você fortalecer você é o dom de língua. Por isso, portanto, quanto mais você orar em línguas, quando eu falo orar em línguas, eu falo para você orar baixinho, vai orar no secreto, porque você está. Olha, quando você vai abastecer o carro no posto de combustível, o carro não fica gritando lá, tô abastecendo, tô cheio. Ele não fica falando isso. Ele fica em silêncio. Então você, quando estiver abastecendo, você orando em línguas, você está se fortalecendo. Então, é em silêncio, é como Paulo falou, é quietinho, é só você e Deus. Você vai se fortalecer, que você verá que você está cheio do Espírito, está cheio de poder, certo? Eu acho legal, Paulo, ele fala o seguinte, Paulo diz, eu falo mais língua do que todos vocês. Olha, eu penso o seguinte, eu vou ser mais além, eu acho que Paulo quis dizer o seguinte, eu falo mais, ele falando para os apóstolos, né? Paulo falando para os apóstolos, ele fala assim, olha, eu falo mais língua do que todos vocês juntos. Se juntar todo mundo e o tanto que cada um fala em língua e somar com o tanto que eu só falo, eu ganho de todos vocês juntos. Meu querido, somos convertidos quando, por mais que queremos ficar quieto num canto,
nós não conseguimos. Nós somos convertidos quando percebemos que já estamos pregando, já estamos aconselhando, já estamos orientando. Dentro em nós vem aquela enxurrada de palavra que o Espírito Santo está falando em nós, e estamos falando tudo o que ele fala no nosso espírito para a pessoa, para poder fortalecer aquela pessoa. Então, meu querido, fale, pregue. Eu quero aconselhar você o seguinte: se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, não desespere, não. Busque o batismo com o Espírito Santo. Olha, meu querido, eu quero te alertar uma coisa. Muitos cristãos já foram batizados com o Espírito Santo, mas não falam em línguas porque tem medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Lembra, eu quero que você faça uma lembrança, volte na sua cabeça aí, nos seus pensamentos. Talvez você já passou por um momento que você estava orando, ou de repente veio assim no seu espírito uma língua estranha, e você assustou com aquilo, você ficou com medo. O que é isso? O que é isso? E você travou e não comentou, não falou para ninguém, e nunca comentou essa língua, nunca começou a falar essa língua. Meu amado, você é batizado com o Espírito Santo. Tem muitos, mas muitos cristãos nesse nível. Eu quero dizer para você que você já é batizado com o Espírito Santo. Comece a falar essas línguas. Fala baixinho, não precisa falar alto, não. Se você está com vergonha, está com medo das pessoas criticarem você, não fale alto, meu amado. Fala baixinho. O dom de língua é para você falar baixinho, mesmo porque você está fortalecendo só você. Mas fale essa língua. Eu quero que você pense o seguinte: para você, mãe, você, pai, lógico, que é casado, tem filhos, que tem filho, vou colocar assim. Para você, mãe, pai, que tem filho, olha, veja bem, seu bebê nasceu, pensa comigo, eu estou falando de você mesmo. Seu bebê nasceu e ele ficou escutando vocês conversarem. Ele ficou escutando todo mundo conversar e ele está calado. Aí começou a vir nele as línguas. E ele começou a falar. Só que a diferença entre ele e você é que ele na cabeça dele estava falando tudo. E você não estava entendendo nada. Não é verdade? Mas ele não estava nem aí para você, não. Ele acha que está falando tudo, ele tem certeza que ele está falando tudo, e ele está falando. Né? A mãe que tem mais sensibilidade do que nós pais, ela fala assim, conversa com o bebê, com o neném assim, é mesmo, bebê? E tal, né? E o bebê tá falando, só gemendo lá, só murmurando lá, sei lá, murmurando não, como é que fala? Né? Balbuciando lá as palavras, não tá saindo nada conexo, e pra ele tá falando mesmo, e a mãe fica conversando com ele, é mesmo, bebê? É isso mesmo, neném, e tal, né? Meu querido, é a mesma coisa. Você, mãe, Deus fala a mesma coisa com você, é mesmo, meu bebê? Fala mesmo, conversa, meu bebê, conversa comigo. Então, meu querido, se você que já sabe, que já passou por essa experiência de ter vindo aquela língua estranha que você ficou com medo, assustou e travou e não comentou, não conversou com ninguém, comece a falar. Comece a falar. Pode falar baixinho, não tem nada a ver, mas fale. Para você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, peça a Deus para te batizar. Peça a Deus. Não dê descanso. A Bíblia fala em Isaías, não dê descanso ao Senhor até que Ele atenda a sua oração. Peça a Ele. Quando você for batizar com o Espírito Santo, veja bem, meus queridos ouvintes, veja bem os apóstolos. Depois que eles foram batizados com o Espírito Santo, ninguém segurou eles mais. E só para lembrar, a maioria deles, alguns deles eram analfabetos, não sabiam nem ler direito. Mas cheio do Espírito Santo, meu amado, você fala bonito como um orador formado em faculdade fala. Você fala com a conjugação verbal, conjugação nominal, você fala gramaticamente falando, você fala perfeitamente lindo. Entendeu? Então, meu querido, peça a Deus o batismo, busque, Ele vai te batizar. Amém? Procure uma igreja perto da sua casa, uma igreja que
mais perto da palavra. Eu gosto sempre de citar isso, mais perto da palavra, porque tem muita igreja ensinando coisas que não estão na palavra de Deus. Então procure uma igreja mais perto da palavra e congregue lá e sirva a Deus lá. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. E nessa palavra, Pai amado, que nós somos convertidos ou não, Pai querido, fala conosco, fala com o teu filho, Pai amado, que está ouvindo aqui, com esse querido ouvinte que está ouvindo. Fala, Pai amado, e desperta nele, Pai amado, para ele passar pelo crivo dessa palavra, se ele é convertido ou não. E se ele não é ainda, Deus querido, sacuda ele, desperta, Pai amado, mexe com os bios dele, Pai querido, para que ele queira ser, para que ele não acomode na vida que ele está, na situação que ele está, e que ele queira ser convertido, Pai querido, porque o convertido, ele fortalece os irmãos. Como o Senhor diz na tua palavra para Pedro, essa é o básico, Pai querido. O convertido, ele fortalece uns aos outros. No nome de Jesus. Não precisa ser pastor, não precisa ser obreiro, não precisa ser diácono, não precisa ser apóstolo, não precisa ser nada disso, reverendo, não precisa ser nada disso. O convertido, cheio do Espírito Santo, ele fortalece o seu irmão, ele fortalece as pessoas que estão ao seu redor. Que o Senhor, o convertido, cheio do Espírito Santo, Deus pode contar, o Senhor pode contar com ele, Pai querido, para fazer a tua obra, para erguer e levantar aquelas pessoas que precisam. Pai, no nome de Jesus eu te peço, no nome de Jesus. Meu querido ouvinte, você reflita no seu coração aí e tenha uma conversa com Deus. Fala com Deus. Deus, eu quero ser convertido. Eu moro dentro, entra dentro do meu coração. Eu te aceito como pecador. Eu sou um pecador, eu preciso do Senhor. Entra na minha vida, faz morada dentro de mim, no nome de Jesus. No nome de Jesus. E você que é desviado, meu querido, minha querida ouvinte, volta para o Senhor Jesus, né? Você sabe que você ainda não é convertido, então volta para o Senhor Jesus e Ele vai restaurar você. Olha, Ele te ama. Ele ama vocês demais, tá? Mas demais. O amor de Deus por você, meu querido, é um amor louco, é um amor doido. É amor demais. É amor demais, você não consegue entender. Volta para Ele. Deus te abençoe. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém. Comente lá no canal. Eu estou a fim de orientar você, de instruir você. Se você quiser comentar lá e fazer suas perguntas, eu vou te orientar, eu quero te ajudar nisso. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.